Oi, gente! Estamos aqui na nossa 13ª lição, que por sinal é a última lição. Eu sou a Duda, estamos aqui também com o Vinícius. Eu, Vinícius, a Esther. Oi, gente. Eu sou o Dani, o pai da Esther, sou ancião de igreja aqui da Central e também sou o diretor de Mordomia Cristã. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Oremos. Pai nosso que moras no céu, com Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial para todas as pessoas que estão aqui e também aquelas que estão ouvindo hoje nos podcast. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. O verso para memorizar é: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. 2 Coríntios 10, 4, 5. Bom, Dani, o que você pode dizer da lição, assim, dando uma introdução para nós? Essa lição desse trimestre é muito interessante. Sabem por quê? Porque fala do primeiro lugar. Parece que o nosso mundo está projetado para a gente ser orgulhoso, para a gente ter umas armas assim, subir e pisar no outro. Mas em Deus tudo é diferente. Você tem que ser o menor para você conseguir ser o maior. Muito bonito. Bom, a gente já vai pro teaser. E aí tem um texto que a gente pode refletir, que também é uma mini introdução da lição. Jesus afirmou-lhes que a humildade é parte integrante do verdadeiro cristão e contrasta com a ambição egoísta e o orgulho tão característico do nosso inimigo. Exatamente. Quando diz a parte integrante, porque às vezes a gente pensa que indo à igreja é suficiente, não? Mas o cristão, ele precisa, além de ir para a igreja, além de estudar a Bíblia, ele precisa ter humildade para chegar no céu. Por isso que diz a parte integrante, é mais um aspecto importante. É um pecado tão discreto, né? Acho que de todos os pecados, não é à toa que foi o primeiro, né? O orgulho, a ambição, o egoísmo também, mas acho que o primeiro de todos foi o orgulho, né? Foi o que deu a queda de Lúcifer, né? Algo muito indiscreto ali, como se fosse uma cordinha ali. Exatamente. Segundo a Bíblia, diz que o orgulho é o maior pecado de todos. E a natureza humana procura sempre ser o primeiro, né? Procura sempre estar em primeiro lugar. Sim, até no mercado de trabalho também tem bastante isso na escola. Em todo lugar. Sempre quer ser o primeiro. Atividade. É verdade. Uma vez em uma escola de crianças de 5, 6 anos, perguntaram o que animal você gostaria de ser. Aí a maioria respondeu, um leão, que eu boto tudo, eu como tudo, um urso que acaba com tudo, um tigre, talvez um falcão, porque eles queriam ter um domínio, né? Queriam fazer alguma coisa. Ninguém falou ovelha, mas a Bíblia diz que temos que ser ovelha, que as ovelhas são as mais humildes de todos os animais. E esse sentimento de orgulho, qual seria o melhor antídoto para a ambição? Certo, o melhor antídoto seria nos aproximar de Cristo cada dia. Ele diz, vocês sejam humildes como eu sou humilde. E esse é o nosso modelo, né? Jesus. Servir os outros, por exemplo, orar pelos outros, dar atenção nas pessoas que mais precisam de nós. Esses são os antídotos que devemos fazer dia a dia. Ajudar o próximo. Eu acho que a finalidade do antídoto seria como finalizar esse sentimento de ambição. Como se fosse um remédio no nosso corpo que termina com a doença. Mas qual seria o antídoto? Qual seria o antídoto? Eu também não sei qual seria. Isso seriam as ações do bem. Ajudar o próximo, se preocupar pelo próximo, cultivar a nossa humildade. Como você falou, Duda, nós nascemos com esse pecado dentro de nós. Nós nascemos já orgulhosos. Se você vê uma criança de 1 ano, 2 anos, elas não querem emprestar os brinquedos. É meu. E aí o orgulho já nasce desde criança. Então, dia a dia, a gente precisa de um antídoto. A gente chama que o antídoto é Cristo Jesus. Mas em termos práticos, é ser como Cristo. Cristo se preocupava pelos outros e nós também nos devemos preocupar pelos outros. Nossa. Bom, no livro Libertador, na página 317, tem um texto que é assim: Cristo estava estabelecendo um reino sobre princípios diferentes.
Ele chamava as pessoas não para servirem, Para serem. para serem autoridades, mas para servir. Os fortes para ajudar nas habilidades dos mais fracos. Quem possuía poder, posição, talento e educação tinha a obrigação de servir. A história dessa lição também traz muito sobre humildade, né? Você poderia dar essa pontinha para nós? Claro, Vinícius, é verdade. A primeira história que eu lembro foi quando Jesus foi obrigado a pagar os impostos. Sabem, naqueles tempos, as pessoas pagavam tributos para o templo, para o templo, né? Mas Jesus não deveria pagar. Mesmo assim, os fariseus foram lá e pediram para Pedro: Pedro, o mestre deve pagar impostos, você vai pagar? E Pedro disse sim. Quando Pedro voltou para casa, aí Jesus falou para ele: Pedro, Jesus sabia tudo, Pedro não falou nada, mas Jesus já sabia. E Jesus pergunta para ele: Pedro, os tributos devem ser pagos os filhos do rei ou os estranhos, os estrangeiros? Pedro falou: os estrangeiros. Então, Pedro, você acha que deveríamos pagar impostos ou não? Pedro falou: não. Então, por que você falou que sim, Pedro? Mas assim, Pedro entendeu que era uma coisa injusta. Mas para Jesus não mostrar orgulho, Jesus diz: Pedro, vai pescar. No primeiro peixe você vai achar uma moeda. E com essa moeda vai e paga o tributo. Só para não gerar escândalo. Nós sabemos que não devemos pagar, mas vamos pagar. E allí Jesus demonstrou que o orgulho em nenhum caso é bom. Nem justo, nem uma situação injusta também não. Sim. Você pode ler pra gente, Duda, por favor? Ali? Posso. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Sim, fala realmente de que você não deve falar, tipo, eu sou melhor, eu sou mais bonita, eu sou mais rico, eu sou mais... Você não é mais, você é igual, somos todos iguais. E é isso que diz em Romanos 12:3, que devemos, sim, ser todos iguais e saber que somos todos iguais. Eu acho também que ele enfatiza que a gente pode escolher como somos todos iguais ou não. E que o ideal é a gente escolher que a gente tem que aceitar a humildade na nossa vida. A gente deve adotar ela como nosso dia a dia. Um ponto importante que fala aí é sobre a medida da nossa fé. A gente tem fé em Cristo Jesus e, na verdade, todos nós somos valiosos. Todos nós somos valiosos. Por quê? Porque Jesus pagou pelo sangue na cruz. Pagou por mim, pagou por Duda, pagou por Esther, pagou pelo Vinícius. Todos nós somos importantes. Quando diz ninguém seja mais elevado que outro, é exatamente o que a Duda falou. Ninguém é melhor, ninguém é menor. Todos nós somos iguais e todos nós somos importantes. Pela fé e só pela fé. Bom, também na lição a gente pode ver que são 3 histórias que nos relatam. Você pode contar a segunda pra gente? Sim, a segunda é muito interessante. Jesus estava no meio e os discípulos perguntaram: Senhor, quem que é o maior entre nós? Quem que é o maior entre nós? Quem que vai tomar o primeiro lugar? Se perguntassem hoje para nós, Duda, quem que seria o maior entre nós? Nenhum seria o maior entre nós. Oh, Vinícius, quem que seria o maior entre nós? Nem. Esther, quem que seria o maior entre nós? Ninguém. Mas eu acho que pela natureza pecaminosa a gente seria tentado a falar: Eu sou mais porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou mais bonito. Com certeza seria assim atualmente. Exatamente. Então você fica imaginando que a hora que Jesus escutou isso, que já tinha passado muito tempo que estava com os discípulos, né? Ele deve ter feito tipo um... Nossa! Doeu no coração. Pode ser. Aí Jesus chama uma criança, coloca no meio a criança e diz: aquele que for como criança será o maior no reino dos céus. Aquele que não se torna como criança não entrará no reino dos céus. Olha só que importante. Pergunto para vocês são crianças ou não? Com certeza. Não são adolescentes? Quero ser uma criança. Nem sempre eu sou como uma criança, mas eu busco ser tanto. Eu também sou um adulto, mas temos que tornar-nos como crianças. Por quê? Porque naquele tempo, as crianças eram o ponto mais vulnerável. Ninguém valorizava as crianças. Hoje em dia, vocês, têm educação, têm roupa, têm comida, mas naquele tempo era muito diferente. Por isso que Jesus coloca as crianças, coloca assim: quem se torne vulnerável nesse mundo
como criança, é para eles o reino dos céus. Professor, quais traços do caráter de Jesus precisamos desenvolver se quiséssemos fazer parte do reino de Cristo? Acho que entraria o que você estava falando, né, pai? Sobre das crianças, que a gente tem que ter a pureza de uma criança. Isso, temos que manter a pureza das crianças, a dependência das crianças. Toda criança é dependente. Nenhuma criança trabalha e ganha o pão dia a dia, né? Eu também acho que é aquilo das escolhas, né? Você tem que escolher querer fazer a coisa certa. Não tem como você virar uma criança, realmente, como estamos falando, e não querer fazer a coisa certa. Por exemplo, se eu sou uma criança, eu quero ajudar o próximo, eu quero sempre fazer coisas boas, que nem sempre escolhemos fazer. É verdade, é verdade. Não sei se vocês já ouviram falar uma criança, se comporte, menino. Vocês acham que a criança consegue se comportar ou não? Você Consegue. Eu acho que inocente. Consegue. Ela quer diversão, gente. Ela quer brincar. Eu acredito que consegue, sim. Então, né? Tem uma terceira história de Jesus, justamente falando sobre isso. Tinham duas crianças, dois discípulos de Jesus, João e o irmão Tiago, e a mãe vem e diz: Jesus, eu gostaria que minhas crianças fossem os primeiros no reino do céu. Imagina, agora não é ele, senão a mãe intercede. Assim como sua mãe intercedia por você também. E Jesus diz: não é da minha parte conceder o primeiro lugar, senão de Deus, mas certamente vai ser muito difícil para eles. E aí os discípulos falam: por mais difíceis que sejam, nós estaremos contigo até o final. E Jesus fala: muito bem, vocês vão estar comigo, mas neste mundo, diz, as coisas são diferentes, não são como, digo, no reino dos céus, são diferentes deste mundo. E aí dá uns detalhes. Antes disso, vamos continuar aí um pouquinho pensando. Aí fala, né? Pode ler aí para nós, não sei, alguém de vocês. Eu leio. Os demais discípulos ficaram ofendidos com o pedido da mãe de Tiago e João, porque a posição mais alta era exatamente o que eles também desejavam. Ganância. Sempre ganância. Quem que era orgulhoso então? Era aqueles dois que pediram o primeiro lugar ou aqueles 10 que queriam também o primeiro lugar? Todos. Todos. É Exatamente. meio contagioso, né? Quando você vê alguém se achando mais que você começa a... Querer se achar mais ainda. É, até diferente. Isso mesmo. E é até engraçado, né? Para imaginar o Satanás ali, engraçado, pula de um, pula de outro, vai fazendo fofoquinha, isso parece aquelas cenas de filme. Gente, Exatamente. de espião. Vai falar. Mas você falou uma coisa muito importante. Parece uma doença, né? Contagiosa. É isso mesmo. Estamos nesse mundo e nós vamos ser contaminados pelo orgulho. Por isso que falam qual é o antídoto. Aí Jesus diz: as ferramentas do reino do céu não são as ferramentas desse mundo. No reino, nesse mundo, o orgulho, o orgulho está em primeiro lugar. E assim diz, cada um quer obter o primeiro lugar de forma qualquer. Mas aí Jesus diz, as ferramentas do reino do céu são a humildade. Aquele que quer ser o maior sempre serva, sempre seja o menor. Tanto assim que ele acaba nessa parte, quando fala com os discípulos, ele diz: eu vim para esse mundo e eu vim para servir, para que por meio da sangue na cruz muitos sejam salvos. Aqui na lição também fala que do cheque do João afirmou que eles beberiam do cálice que o Salvador estava bebendo, e que Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer pela espada, e João foi o que por mais tempo sofreu perseguição, que foi ele que escreveu o Apocalipse. Exatamente. É engraçado, né? Porque os dois justamente que queriam ser os primeiros, o primeiro foi o primeiro mártir. Mataram primeiro Tiago. Foi o primeiro dos 12 que morreu. Quase que imediatamente depois de Cristo Jesus. E o último foi o João. A João tentaram matar de todo jeito. Colocaram nele uma... Como assim, olha? Isso, em uma panela de óleo grande, colocaram nele um caldeirão. E ele não morria. Então, não morria de nenhum jeito. Colocaram ele preso na ilha de Patmos, né? Então, para ver se ele morria. E ele não morria. Foi o último que morreu.
Bom, agora eu vou ler um trechinho do Make-Off. Quando os discípulos começaram a discutir para saber quem seria o maior no reino de Cristo, estavam permitindo que mesmo o Espírito que havia começado a rebelião no céu os dirigisse. Jesus lhe mostrou qual era o verdadeiro princípio do reino do céu: a humildade, não o orgulho. Realmente, devemos sempre ter humildade, não orgulho. E como é dito aqui, o espírito que começou que é Lúcifer, né? Que atualmente não é mais um anjo de luz. Que tentou os discípulos, que tentou colocar o orgulho na cabeça deles, que tá sempre tentando a gente também. É verdade. Claro. É uma coisa muito perigosa isso do orgulho, sabe? Porque Lúcifer estava lá no lugar perfeito e se tornou orgulhoso. Os discípulos estavam junto com Jesus dia e noite e se tornaram orgulhosos. Nós que estamos na igreja podemos correr esse mesmo risco. Estando mesmo na igreja, indo sempre, estudando a lição, podemos nos tornar orgulhosos e sem perceber. Imaginem isso, o perigo, né? A gente não percebe, mas já se torna cada dia mais orgulhoso. Engraçado, acho que não é engraçado. Isso de fato. É até interessante que hoje em dia parece que o orgulho é mais perigoso ainda, né? Já vem uma retrucação, assim, já tem um risco de uma briga, guerras são formadas assim. É interessante, né, que ao passar do tempo, às vezes as coisas não parecem que pioram, se encaminha mais pro fim do poço, né? O orgulho, eu também diria a vaidade. Sempre querer, tipo, as joias que a nossa igreja tanto enfatiza. Seria um ato de vaidade. Muitas coisas também, eu entraria o orgulho e a vaidade, eu acho que seriam a mesma coisa, que devemos sempre tomar cuidado. A gente tem a vaidade, depois vem o orgulho. É meio um combo completo, sabe? Eu acho que a vaidade... É porque a vaidade seria querer, e o orgulho é depois de ter, eu Então. acredito. Primeiro, olha o que eu tenho, aí depois eu sou melhor do que você. Sim. Porque olha o que eu tenho. Isso é verdade. Sabem, na Bíblia, definem como humildade quando você coloca a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Aquela pessoa é humilde somente quando ela coloca a sua vontade debaixo da vontade de Deus. E isso nós aprendemos nesse mundo. Se nós colocamos nossa vontade debaixo da vontade dos nossos pais. Por exemplo, eu gostaria de comprar uma mochila, uma cor, um modelo, um custo. Mas meu pai quer comprar outra cor, outro modelo, outro custo. Eu sou humilde, se que aceito a vontade de meu pai antes de exercer a minha vontade. A mesma coisa se aplica com Deus. Colocar sempre primeiro a vontade dele e depois a minha vontade. Porque assim como um pai comprando a mochila, Deus também sabe o que é melhor e o que a gente precisa, o que é necessário. Sim. Bom, em Lucas 16, 11 está escrito: Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Acho que ele enfatiza a riqueza, o ouro, que hoje em dia tá mais na moda. Uma coisa que tem muito valor. Pode ser a música também. Aquela música que é muito boa para vocês, né? Muito valor. Para Deus pode ser detestável. Pode ser a música. Pode ser a letra. Pode ser o que mais? Os filmes. Os séries. Livros. É muito imaterial, né? Às vezes, tipo, pensar... Talvez não legal tudo que você construiu sabendo que não é exatamente algo de Deus, né? Comentando que é ainda contexto de fama, é algo que não agrade Deus, mas que aquilo te deixa poderoso, influente, e aí largar aquilo é como, sei lá, deixar uma parte sua ali, tanto doloroso, né? É verdade isso, né? A gente se acostuma tanto com algumas coisas que a gente quer preservar, né? E Jesus fala assim: deixa isso e seja humilde e siga esse caminho. Mas a gente se aproxima, se pega tanto a isso que é muito difícil trocar, mudar. É verdade isso que você falou do início. A natureza humana é muito difícil para a natureza humana.
mudar. Se a gente gosta do lugar onde a gente está, do conforto onde a gente está, sair da zona de conforto, né? Agora, uma coisa é verdade. Aquela pessoa chegou longe de Jesus, ou chegou a se tornar muito orgulhosa, não de um dia para outro. Foi passo por passo, é uma experiência longa e duradoura. Também para voltar a Jesus, para se tornar humilde, é passo por passo, é uma experiência longa que demora muitos dias, né? E agora a minha pergunta para a gente refletir, check. Como lutar contra o orgulho? Como os cristãos podem lutar contra esse pecado e desenvolver o coração humilde? Esse passo por passo que você acabou de nos falar. Isso. Passo por passo, mais próximo de Jesus. A gente se transforma pela contemplação. Se nós vemos filmes, nos tornamos como os filmes. Se nós vemos um seriado violento, nos tornamos violentos. Se nós escutamos uma música assim profana, uma música muito liberal, nós nos tornamos liberais. Então, o antídoto, ou para ir contra o orgulho, seria nos aproximar mais com Jesus, dia a dia. Negar a natureza humana e aceitar a natureza divina, né? Isso. Com certeza. Acho que esse passo a passo também entraria na parte das amizades que a gente tem. Que as amizades influenciam muito o que a gente faz no nosso dia a dia. É verdade. Quão importante é, né, ter amigos, escolher os amigos, né? Sabem, isso é um conselho que meu pai me deu. Escolha muito bem seus amigos. Um exemplo disso é Sansão. A vida de Sansão se tornou muito difícil, muito complicado, um drama inteiro, porque ele não escolheu os amigos quando era adolescente. Dizem que as piores coisas que a gente faz, as escolhas mais importantes, faz na adolescência. É por isso que é muito importante estudar agora. Tá, então para finalizar a lição, eu acredito que seja realmente isso. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós deixamos Ele nos guiar, nós negamos o orgulho, negamos a vaidade e queremos sempre ajudar o próximo, queremos sempre estar ajudando as pessoas. Que é isso, né? O orgulho, eu acho que é enraizado, né? Ali, acho que nossos ossos, nossa carne, você já nasce, como você deu exemplo de crianças, né? Que o orgulho tá sempre, é difícil demais controlar, é o instinto, acho que, mais natural que tem. E a gente sempre tem que crescer, né? Aprender a dividir com os outros, o ensinamento de Deus. Acho que a melhor forma mesmo é, algo que a gente geralmente comenta, é conversar com os outros, assim, estudar a lição, se aprofundar. Eu acho que é isso. Eu acho que sobre o orgulho a gente tem que pedir para Deus ajuda todos os dias pra gente ser melhor, pra Deus ocupar o lugar certo na nossa vida e aí tudo se encaixar na nossa vida. Porque o orgulho tá enraizado na gente. É verdade. Eu também acredito que são escolhas que a gente faz. Dia a dia a gente faz escolhas certas ou erradas. E quando a gente escolhe colocar a Jesus no primeiro lugar, como disse, todas as coisas se encaixam, né? O orgulhoso é uma pessoa que ele se coloca em primeiro lugar. Eu sei, eu faço, eu quero, eu dirijo minha vida. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, deixa que Ele faça, deixa o que Ele quer, deixa que Ele vai direcionar as vidas. Aí tudo se encaixa. Sim. Dani, muito obrigada por ter estado aqui conosco no último episódio dessa temporada, que vai ter muitas outras. Eu que agradeço, Duda. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Vinícius, Duda, Esther e a todo o pessoal que está aí atrás de câmeras. Muito obrigado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode se inscrever tanto no Instagram, no YouTube, pode ser nos comentários também. A gente vai te responder, a gente vai tentar o mais rápido possível responder essas perguntas. E não esqueça de curtir o vídeo e nos seguir. Muito obrigada por assistir mais esse podcast. Tchau! Até a próxima!